Boa noite, os amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração da noite de sexta-feira. E antes de nós realizarmos a oração, eu quero orar, pedir a Deus que Deus abençoe cada um de vocês que abriram esse link. Você que recebeu esse link, eu tenho certeza que é Deus batendo na porta do teu coração, trazendo entendimento, trazendo conhecimento, tá bom? Hoje nós vamos falar assim, alguns nomes dos pais da igreja, porque nós falamos das 12 tribos, nós falamos em alguns outros vídeos aqui, em outras transmissões que nós fizemos, falamos sobre as 12 tribos, 12 apóstolos. Mas eu tenho aqui dentro do canal, na playlist, vários estudos, várias pesquisas, onde nós estamos falando dos pais da igreja, a gente está falando dos profetas, os grandes e os menores profetas. Enfim, para mim não demorar, não gastar tempo com isso, vai na playlist, visita a playlist aqui, e você vai ver quantas pesquisas, quantos estudos nós temos ali, quantas curiosidades, quantas mensagens, tá bom? Hoje nós vamos falar dos pais da igreja, assim, trazendo alguns nomes, porque são muitos nomes, porque Cristo, os apóstolos e os pais da igreja. Deixa eu só deixar aqui para poder você entender, aqui, eu vou botar na tela, ó, mesmo como padres apostólicos ou mesmo pais da igreja, dentro de 2 gerações após os apóstolos de Cristo. Então nós estamos falando aqui de 2 gerações após os apóstolos de Cristo, que são normalmente chamados de padres, né? Incluem Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Então, nós vamos falar alguns nomes desses pais da igreja, que é a 3ª e 4ª geração da igreja primitiva. Cristo, ele veio e no ano 33, ele começa a igreja, ele começa trazer os fundamentos, as escolhas dos apóstolos, a formação dos discípulos. Quando chega em Atos capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, ali inaugura-se de uma forma assim simbólica, alegórica, ficou um marcado o antes e o depois, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, historicamente falando, começa-se a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a partir da descida do Espírito Santo. E aí tem a atuação dos apóstolos, dos discípulos, e depois vem essa atuação dos pais da igreja, que é essas novas gerações depois dos apóstolos. Os apóstolos são mortos, martirizados, e aí vem essa turma depois dos apóstolos que também é martirizado. E isso tudo se encaixa dentro do 1º século, do 2º século e do 3º século. É uma época muito difícil para a igreja do Senhor, de muita perseguição. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Nós estamos com 4 minutos aqui de transmissão e eu quero dizer para você, não importa se você é católico, evangélico, se você é de alguma denominação cristã, protestante, o que importa é a fé no seu coração. Nós iremos realizar daqui a pouco a oração. Antes de nós começarmos aqui trazer para todos vocês, eu quero fazer aqui os agradecimentos das pessoas que têm colaborado conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus esses dizimistas que estão enviando seus dízimos para o sustento dessa obra, desse trabalho que a gente está fazendo. Trabalho de Deus, da pregação do Evangelho, dos ensinamentos, das orientações, sabe? O aluguel que pagamos,
a luz, a água, sabe, os contratos que temos, as prestações das compras, tudo. Então, tudo vai depender de uma alma generosa, que Deus ele toque no seu coração, para que você possa continuar nos ajudando a pregar o Evangelho, porque de repente você não pode ir, você não pode fazer esse trabalho que eu estou fazendo e que outros estão fazendo, mas você pode dar o suporte com oração e o suporte financeiro, seus dízimos. Deus abençoe vocês. Tá aqui o Pix, se alguém quiser ser dizimista, 55-520-474-1000 ao contrário. Tem o QR Code. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus agradecimentos. Tá? Então vamos aqui, não para a Bíblia, mas vamos aqui para esse escrito aqui do Google. Olha, que eu abri a Bíblia, não é a Bíblia, é aqui. Agora sim. Deixa eu mostrar para vocês na tela. Deixa eu colocar na tela. Só um minuto. Agora sim, foi. É que é muito botão aqui, né? E eu não tinha conseguido. Aqui, ó. O primeiro que aparece aqui é Clemente de Roma. E diz assim, ó. A primeira epístola de Clemente de Roma, que é no ano 35 ao ano 97, foi escrita, certo? Tendo sido copiada e amplamente lida nos primeiros séculos do cristianismo. Clemente convida os discípulos de Cristo, de Corinto, a manter a harmonia e ordena seguindo os dogmas católicos. Isso a Igreja Católica, a religião, trouxe para si, né? Como todos outros. Aqui já está falando de Inácio de Antioquia, tá vendo? Inácio de Antioquia, também conhecido como Teóforo, né? 35 a 110, do ano 35 a 110. Foi o terceiro bispo ou patriarca de Antioquia. Dizem ser um possível aluno do apóstolo João, entendeu? Discípulo de João, e supostamente ordenado pelo próprio Pedro. Inácio foi martirizado em Roma. Ele escreveu uma série de cartas e foram preservadas com sua teologia católica. Ó, Policarpo de Esmirna, tá aqui, ó, do ano 69 ao ano 65, foi bispo de Esmirna, né? Aqui você vê o terceiro aqui que aparece dentro da história, né? E aí você vai ver, deixa-me ver aqui esses padres gregos, né? Aqueles que escrevem em grego são chamados padres ou pai gregos. Padres gregos famosos incluem Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Anastácio de Alexandria, João Crisóstomo, Cirilo de Alexandria. São esses aí que aparecem, ó, Irineu Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria. Vamos ler um pouquinho aqui de Orígenes, o Adão Mâncio, aqui, ó, de 185 a 254, foi um egípcio. Orígenes foi um egípcio que ensinou em Alexandria, onde Clemente havia ensinado. O patriarca de Alexandria o apoiou inicialmente, mas posteriormente ele seria expulso por ter sido ordenado sem permissão do patriarca. Ele mudou-se para Cesareia Marítima e morreu ali. E aí tem Anastácio de Alexandria. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, pessoal, porque eu não quero estourar muito tempo. Nós estamos em 9 minutos, né, de live. Vamos continuar aqui mais um pouquinho? Vamos.
Então aí vem esse Cirilo de Alexandria, Anastácio de Alexandria 293 a 373. Foi um teólogo egípcio de Alexandria e um notável líder do século IV. Ele é lembrado por seu papel no conflito contra o arianismo. Essa história aqui do arianismo, pessoal, é bom você saber também. Eu não posso nem entrar em detalhe. No primeiro concílio de Nicéia, em 325, houve uma discussão séria ali, que foi esse conflito aí contra o arianismo. Muito bem, aí vem Cirilo de Alexandria. Olha, Cirilo de Alexandria foi um teólogo e patriarca de Alexandre. Cirilo escreveu extensivamente e foi um protagonista das principais controvérsias cristológicas do século IV tardio e do início do século V. Ele foi uma figura central no primeiro concílio de Éfeso. Teve um concílio em Éfeso em 431, né? Tá aí. Aí vem João Crisóstomo. Aí mostra aqui, é muita coisa, gente, são muitos, porque imagina, 12 apóstolos, ó, o Tertuliano aqui, né? Esse Tertuliano aqui também é muito bom saber sobre ele, esses pais da igreja. Então, eu estou procurando mostrar para vocês, porque quase não se fala dos pais da igreja. Não teve o Cristo da igreja, que é o principal, a pedra angular rejeitada, o Messias, o Cristo. Ele não formou os 12? Sim, formou os 12. Só que desses 12 aí nascem os pais da igreja, que são os que também são mortos por causa do evangelho. Isso além dos discípulos. E para ser pai da igreja, para ter o título de pai da igreja, então teria que ser discípulo de um apóstolo de Jesus, né? E ter os atributos, as referências, as provas, né? A confirmação de que era discípulo dos apóstolos, e assim vai. Então eu estou mostrando para você de que o chamado de Deus para cada um de nós, lá no livro de Efésios capítulo 4, no versículo 11, ali está falando que uns são chamados para apóstolos, já falamos os nomes dos apóstolos, uns são chamados para profetas, esses profetas do Novo Testamento, no meu entender, essa é a minha interpretação, e eu respeito cada um, né, de que existem 3 tipos de profecia: a profecia de Deus, a profecia do diabo e do homem, carnalidade. E para poder você ter a confirmação se é uma profecia de Deus, é o próprio Deus que está profetizando, é você esperar para se cumprir. Muitas pessoas vieram na minha trajetória profetizar para mim, era carne pura. Outros eram endemoniados, se passando por pastor, por crente, vestidos de ovelha, mas por dentro era lobo. Então a gente tem que ter muita cautela no que diz respeito a essas profecias, essas revelações, essas coisas aí de que qualquer um que chega, vamos espera, não dê crédito a tudo que fala, não. Por isso que Deus envia Jesus, para poder você ouvir Jesus. Esses dias mesmo eu estava falando aqui na congregação onde eu estou pastoreando, eu não creio, eu não perco tempo com negócio de visão, negócio de revelação de homem, porque se está falando alguma coisa que está na Bíblia, aí está na Bíblia, isso é o óbvio, está na Bíblia. Mas se alguém vem com uma coisa extra bíblico, algo que não está na Bíblia, ou então só traz assim um parecer bíblico, eu quero saber o que está na Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela já tem o suficiente para que nós venhamos manter em Cristo e sermos salvos. Então, as pessoas vêm que são emotivos, que são, não tem o controle emocional. Eu não creio, nem sou obrigado a crer. Alguém perguntou, mas o senhor não crê em anjo? Eu creio em anjo, mas eu não sigo o anjo, eu não vou dar ouvidos a anjos. Eu vou dar ouvidos a Jesus.
Eu sei que o papel do anjo é fazer o seu papel de anjo, é proteger a igreja, é ajudar a gente, é nos auxiliar aqui. Então eu não vou crer nele. Eu sei que aqui do meu lado tem um anjo. E o papel desse anjo que está aqui do meu lado é, quando eu bater as botas, levar minha alma para o Senhor. Eu sei que tem anjos que me protegem, que Deus envia para me guardar. Cada crente fiel, cada cristão, filho de Deus fiel, eu sei que tem anjos protegendo, guardando. Isso eu não tenho dúvida, porque Deus vai cuidar dos seus justos. Só que eu tenho que ouvir a voz de Jesus. Eu não tenho que ficar ouvindo a voz de pastor, de profeta, de apóstolo que se diz ser apóstolo. Não. Se eles estiverem trazendo uma mensagem que tem sentido, que tem a ver com a Bíblia, aí sim, aí eu creio e tomo posse e quero, claro, a promessa de Deus. Mas pessoas que usam trechos da Bíblia para poder ampliar alguma coisa, eu acho que a gente não precisa disso. Essa é a minha crença, essa é a minha fé. Isso está me fazendo me manter até hoje. Eu vou manter isso aqui, olhar para Cristo. Não vou ficar dando ouvido a Moisés e nem a Elias, e nem a João, nem Pedro, nem Maria, nem Isabel, nem ninguém. Para mim é Cristo, e é isso que eu prego, e é isso que eu ensino. Vamos falar com Deus? Momento de oração. Nesse momento, enquanto eu estou aqui preparando para nós falarmos com Deus, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, dá um joinha, manda para as pessoas essa mensagem, manda para outras pessoas que estão dentro do seu mundo, do seu grupo, da sua vida, né? Seus amigos, seus parentes, e assim a gente vai estar junto nesta caminhada. Vamos orar para que Deus abençoe essa noite de sexta-feira. Se você está assistindo um outro dia, no outro mês, no outro tempo, que Deus te abençoe também abundantemente. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, neste momento nós, na Sua presença, estamos aqui trazendo sobre as 12 tribos, trazendo sobre os 12 apóstolos, trazendo aqui sobre os pais da igreja, que não são 12, mas é como se multiplicasse 12 vezes 12, porque se ampliou muito, se estendeu muito. Os pais da igreja, da época, como nós podemos ver aqui, alguns só, que saíram dando continuidade ao que os apóstolos estavam fazendo. Os apóstolos deram continuidade ao que Cristo estava fazendo, e Cristo dá continuidade ao que Moisés estava fazendo. Porque tudo começa lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, quando o Senhor manda Moisés construir o tabernáculo. E o próprio tabernáculo cheio de simbologia, cheio de tipologia, apontando para o Novo Testamento, para a era de hoje, para os tempos de hoje. E ali começou. Moisés deu continuidade, depois Moisés deu o pontapé inicial de escrever, de construir o tabernáculo, dar ouvidos à voz de Deus e fazer o que tinha de ser feito dentro da lei divina. Os profetas continuaram pregando e falando, e até chegar em Cristo. E aí a gente vê a lei, Moisés, a gente vê os profetas, e a gente chega em Cristo. Quando chega em Cristo, então começa-se essa nova era dos cristãos, dos que a partir de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Então nós não estamos olhando, Pai, para outros, para apóstolo, para pais de igreja, não estamos crendo em santo, em filosofia, em dogmas, em religião. Nós estamos voltados para Cristo, Pai.
Então nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente venha se manter em Cristo e não deixar que nada nem ninguém venha nos separar do amor de Cristo. Oh, meu Pai, abre a mente, o entendimento de cada pessoa que está aqui comigo nessa live. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estende a tua mão agora e abençoe essa pessoa, as suas necessidades, seus problemas. Dê para ela capacidade e condições de vencer todos os seus problemas, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, em nome de Jesus, apresente a Deus sua dor, apresente a Deus sua família, apresente a Deus agora sua casa. Eu apresento ao Senhor, ó Pai, a minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus parentes, meus primos, sobrinhos, tios, a família de cada um, meus amigos e os meus irmãos em Cristo. Pai, meu FAP eu trago aqui para o Senhor e apresento em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos todos abençoados. Nós estamos com 20 minutos aqui de live. Eu já vou encerrar. Eu gostaria que você escrevesse aqui amém. Escreve aí amém. Eu faço parte do reino de Deus. Ou então eu quero fazer parte do reino de Deus. Fica à vontade. Todos os dias, 5h15, 18h15, meio-dia e 15, e às 6 horas a oração Paz para a Cidade. Nós estamos aqui através do canal É Tempo de Oração. E estamos também na Rádio Cidade de Itabirito, aqui em Itabirito. Vocês aqui de Itabirito, você pode congregar conosco, se você quiser, na Rua José Benedito 375. Sabe, a Rua José Benedito 375, na rua ali da Câmara Municipal, você encontra esse endereço para você congregar conosco. Todos os domingos, 10 horas, escola dominical, como também à noite, às 18 horas, nós temos o momento de oração, de adoração, louvor e também a unção com óleo que estamos realizando sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima oração. Tchau, tchau.